Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos trabalhar com esse material aqui, ó. Aquele material antigo, né? Língua portuguesa, caderno 1, quinto ano. As páginas que iremos utilizar são as 56 e 57, tá bom? Para começar a atividade, que está na página 56, a gente precisa voltar a esse texto aqui. Vocês lembram desse texto? Vocês já conhecem. É o texto que se chama Vida e Obra. O título é Vida e Obra. O gênero textual é biografia. O que é a biografia? É um texto que narra a vida e a obra de alguém, né? O que a pessoa fez de importante, os fatos importantes da vida dessa pessoa. Nesse caso aqui é de Luiz da Câmara Cascudo. Eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas todo mundo compreendeu, né, o que é uma biografia. Na atividade da página 56, está mandando a gente reler o texto da página 52. Como eu já falei que esse material tem erro, não é página 52, é página 54, que é esse texto aqui, Vida e Obra, tá certo? Número 1. O texto que você leu dá informações inventadas ou verdadeiras? Quando a gente vai escrever a biografia de alguém, a gente pode inventar coisas da nossa cabeça para falar dessa pessoa? Não, né? Biografia, a gente conta os fatos reais da vida da pessoa, tá certo? Você acha que Vida e Obra é um texto narrativo? Se ele nos traz aqui informações, nos conta algo, então claro que ele é um texto narrativo, né? Então você vai dizer se é narrativo ou não e o porquê, tá bom? 3. O texto trata sobre qual é o assunto do texto, você vai ler aqui as alternativas e marcar a resposta correta. E a finalidade? Finalidade é o quê? Já falei várias vezes. Finalidade é o objetivo. Para que esse texto foi escrito? Temos aqui 4 alternativas, você vai marcar apenas uma, tá certo? Voltando aqui novamente ao texto, então nós temos aqui o título, temos aqui esse espacinho, né? Um parágrafo. Aqui nós temos 2 parágrafos. Aqui nós temos 3 parágrafos. Então, esse texto, ele é dividido em 3 parágrafos. E abaixo do texto sempre vem o quê? A fonte. De onde esse texto foi retirado, se é de site, como é esse caso aqui, ou se é de livro, né? Então, a gente sempre tem que prestar atenção na fonte do texto, tá certo? Então, vamos lá. Ainda na página 56, está mandando responder as perguntas. Em primeiro lugar, temos o título. Qual é o título do texto? Essa é fácil, né? Lembrando que a gente sempre deve escrever o título com letra maiúscula. Em segundo lugar, temos os parágrafos. Quantos parágrafos há no texto? Já ensinei como é que conta os parágrafos, então é só voltar lá e contar, tá certo? Por último, temos a fonte ou citação bibliográfica, de onde foi retirado o texto. Qual a informação completa sobre o texto? Então, você responde aí, né? Você acha que o texto foi retirado de um livro ou da internet? Aí você vai dar a sua resposta. Como você faz para saber se um texto foi retirado da internet? Como é que vem escrito lá, né? Você observa aonde, em qual parte do texto que vem essas informações. Já falei várias vezes. Ainda na página 56, está mandando. Escreva corretamente de onde foi tirado o texto Vida e Obra. Então, lá na fonte, de onde foi retirado, ele foi retirado de um site. Qual foi o site? Vocês vão escrever aqui. Lembrando que nome de site a gente escreve com letra minúscula. É diferente do nome de livro, tá certo? 9. As obras de Luiz da Câmara Cascudo foram escritas de que forma? Aí você marca aqui. Com nomes de fantasia, em itálico para destacá-los. Itálico é aquela letra que ela fica um pouquinho assim inclinada. Numa linguagem mista ou utilizando parênteses. As obras utilizou o que aqui dessas 4? Aí você marca o X. Os nomes de pessoa, de lugar e de instituições são chamadas de nomes ou substantivos coletivos, comuns ou próprios. Isso aqui vocês aprenderam lá no 3º ano. Né? Nome de lugar, de pessoa, a gente escreve como, é chamado de como, que tipo de substantivo é esse? Aí você marca o X aí. Quais os nomes próprios presentes no texto? Então, o nome de pessoas, o nome das obras, dos lugares que ele trabalhou, né, das instituições, tudo com letra maiúscula. E você vai pegar esses substantivos, esses nomes próprios e escrever aí no 11, tá certo? 12. Os parênteses do texto servem para
adicionar explicações de tempo e lugar, destacar comentários do autor do texto, reforçar o uso de dados de pesquisa ou retomar informações anteriores. Para vocês responderem essa questão, vocês vão ter que voltar no texto e procurar lá os parênteses. Quando vocês acharem os parênteses, o que é que tem escrito neles? Aí vocês observam lá e marquem aqui a resposta, tá certo? Na página seguinte, aliás, na mesma página, não é isso? Na página 57, temos aí um texto parecido com vida e obra. Só que aqui não é biografia, é uma autobiografia. Qual é a diferença de biografia para autobiografia? Autobiografia é quando a própria pessoa escreve sobre si. Por exemplo, se eu for escrever a minha biografia, não vou chamar de biografia, vai ser chamado de autobiografia, porque nós estamos falando de nós mesmos, tá certo? Então, essa autobiografia aqui é de Eva Furnari, é de uma escritora e ilustradora brasileira, tá certo? Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa assim, adoro ver filme de madrugada na televisão, daqueles que sempre acabam bem no final. Outra coisa que eu adoro são coisas pequenas, miniaturas, caixinhas, passarinhos de madeira e cerâmica. Faço coleção de pedras. Toda vez que vou viajar, trago as pedrinhas, às vezes até pedronas, coisa que dá um pouco de trabalho para carregar. Adoro doces, plantas, música e verão. Tem mais uma coisa, adoro inventar histórias. Também tem um montão de implicâncias, sapato apertado, tomar banho gelado, ter que pegar fila no banco, abacaxi, mas o que eu mais implico é que me acordem cedo, principalmente pelo telefone. Como que eu gostaria de aprender a fazer? Tocar piano e fazer crochê. Então, essa aqui é a autobiografia de Eva Furnari, né? É um texto que ela própria escreveu sobre ela mesma, tá certo? Aqui nós temos a fonte de onde o texto foi retirado, mais uma vez foi retirado de site, né? A gente sabe olhando aqui, então a fonte está aqui abaixo. E aí está perguntando no número 14. A intenção comunicativa desse texto é, para que esse texto foi escrito? Qual é a finalidade? Aí você marca aí o X. A palavra implicância tem um sentido de algo chamativo, duradouro, momentâneo ou negativo. 16. De acordo com o texto, Eva Furnari ainda não sabe fazer o quê? Aí marca o X. O texto apresenta traços marcantes de uma linguagem acadêmica, né? Que é por tratar dela ser escritora, uma linguagem formal pela posição social dela, informal pelo uso de termos como pra e montão, ou regional devido ao autor usar muitas gírias. Então, esse texto aí é um texto que ela está falando com qualquer pessoa, né? Com pessoas importantes, né? Com o presidente da República, uma pessoa assim importante para um país, né? Não é nada disso. Então, qual é a linguagem que ela está utilizando? Aí vocês marquem o X aí. E aí a última questão é uma autobiografia. Todo mundo aqui é capaz de fazer sua autobiografia. Vocês sabem falar de vocês como ninguém, não é mesmo? Então, você vai escrever no caderno de português, no caderno de matéria, a sua autobiografia. Então, aqui tem algumas dicas, ó. O que você sabe sobre você? Você sabe onde e quando você nasceu? Quem são seus pais? Quando você fez escola pela primeira vez? Em qual escola foi? Já estudou em quantas escolas? Quais foram as melhores coisas que aconteceram com você? Quais as coisas ruins? O que você mais gosta e o que você detesta? Quais os seus sonhos? Então, aqui são apenas algumas dicas que você vai utilizar para escrever a sua autobiografia, tá certo? Então, você pode começar falando do seu nome, da sua idade, filho de quem você é, do que você gosta e do que você não gosta, tá certo? Então, caprichem, quero conhecer um pouquinho mais de vocês e vou fazer isso através da autobiografia, tá certo? Então, caprichem na letra, depois tirem a foto e mandem para nós. E agora, né, vamos pôr a mão na massa e fazer a atividade com bastante atenção. Espero que tenham gostado. Beijos da Pro Elisângela. Até mais!